Então, a partir dessa aula, eu vou estar criando aqui os nossos controles personalizados. Antes de começar, eu quero falar, para você por que eu resolvi criar esses controles. Quando eu comecei a programar em C Sharp, assim como todo curioso, eu ficava inventando moda. Então, o que eu fazia? Deixa eu vir aqui no formulário de menu, no formulário principal. Eu vim aqui, inseria aqui os meus textbox, certo? Eu vou inserir aqui um, vou inserir outro, ó. Não, aquele que acabou inserindo o menu. Deixa eu fazer uma cópia dele aqui, ok? Segurar Ctrl e arrastar. Então, assim, quando eu comecei a programar, eu vou dar aqui um F5 e vou fazer um login só para eu te explicar e você entender melhor. Eu gostava muito de ficar inventando moda, Então, o que eu fazia? Eu queria que o controle que tivesse na digitação, eu estou digitando nesse, eu queria que desse um destaque nesse controle aqui. Então, assim, isso é legal e tal, mas era um processo muito repetitivo. Se eu tivesse 10 controles no meu formulário, eu tinha que fazer esse processo 10 vezes. Então, eu vou fazer com esses dois para você ver como que era, e depois eu vou fazer como eu faço hoje. Vou pressionar F4, eu vim aqui no evento Focus, cadê? No evento Enter, vou dar 2 cliques nele, e eu vou fazer o seguinte, ó, textbox 1, certo? Ponto, backcolor vai ser igual a color, ponto, eu vou colocar uma corzinha azul, certo? Aí eu teria que vir aqui no textbox 2 e fazer a mesma coisa, ó, F4, vou vir no evento Enter, certo? Mesma coisa, dá 2 cliques, aí aqui eu iria pegar o textbox 2 agora. Textbox 2.backcolor é igual a Alice Blue, que é uma corzinha. Primeiro tem que pegar a classe Color e depois Alice Blue, que é uma corzinha, um azulzinho um pouquinho mais escuro. Aí pronto, quando eu sair desse controle, eu quero que ele volte a cor branca. Então eu teria que vir aqui, pegar F4 de novo, e agora eu vou vir no evento Leave, que é o evento de sair, quando eu sair do controle. Aí eu escrevia textbox 1, eu fiz muito isso, tá, no início. Eu tinha formulário com muita informação e eu pegava e fazia isso porque eu gostava, Então, ó, eu estou devolvendo a cor dele de branco. Agora vamos no próximo. Olha só o trabalho que eu estou tendo para fazer isso em 2 controles. Pensa se eu tiver um formulário com muitos controles, ó. Textbox 2, backcolor é igual a color.white. Então, assim, talvez você até conheça outra maneira de fazer isso. Mas quando você está programando, quando você é iniciante, eu vou executar agora com F5, tá? Quando você é iniciante, você fica inventando moda, você fica querendo fazer coisas diferentes e tal para você aprender. Então, olha só, quando o foco está nele, ó, perceba que ele fica um azulzinho. Não está nem dando para ver, mas eu uso um azul mais forte, Mas, enfim, é esse efeito. E eu gosto desse efeito. E algumas outras coisas também que eu gosto de fazer no controle. Aí, o que acontece? Eu comecei a pesquisar se teria uma forma de eu fazer isso apenas uma vez e depois não precisar fazer mais. E eu descobri o seguinte, eu consigo alterar as propriedades padrões dos controles, ok? Então eu vou deixar desse jeito, do jeito que está aqui para você entender. Eu vou vir aqui agora no gerenciador de soluções, na pasta controles. Eu vou clicar com o botão direito, vou adicionar uma nova classe, certo? Essa minha classe, eu vou chamar ela de TXT, vou colocar TXT minúsculo. Coloco TXT porque eu já coloco TXT e o nome do controle, que aí quando eu for criar esse controle, já vai aparecer TXT1, TXT2, eu só apago o número e coloco o restante do nome que eu quero, ok? Então, vou clicar aqui em adicionar. Então, o que faz essa classe minha se transformar em um textbox? Como o C Sharp ele é uma programação 100% orientada a objetos e o controle textbox ele é um objeto, então eu posso dizer que essa classe ela vai ser um textbox. Para isso, eu venho aqui, primeiro eu tenho que declarar ela como pública, tá? Para poder eu conseguir usar ela em todo o meu projeto. Agora eu digito aqui 2 pontos, No caso, um pontinho em cima do outro, e escrevo textbox. Só que eu preciso aqui em cima declarar também using Windows, deixa eu ver aqui, Windows System, não, deixa eu ver, Windows.Format,
forms, isso aqui. E agora eu consigo declarar aqui, ó, um TXBox. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa minha classe TXT, ela vai se transformar em um TXBox. Isso aqui eu posso apagar, ó, esses usings que estão cinza, claro, eu apago. Eu vou dar um Ctrl Shift S e vou dar agora um Ctrl Shift B para poder ele compilar o meu projeto. Ó. Ele começa aqui embaixo, compilação iniciada, e assim que ele termina, compilação bem sucedida. Agora, se você vier no seu formulário e acessar a caixa de ferramentas, tem que aparecer aqui o controle TXT. Olha só, tá aqui, ó. É um controle. Se você clicar nele e adicionar ele no seu combo box, no seu formulário, por enquanto ele é somente um TXBox. Se você pressionar F4, olha só aqui, ó. O nome dele, ele vem TXT1, tá vendo, ó? Aí eu só apago, por exemplo, eu vou colocar TXT nome. Beleza. Aí o que acontece? Eu quero que esse controle, toda vez que eu sair dele, quando eu entrar nele, eu quero que ele fique com fundo azul. Quando eu sair, eu quero que ele fique com fundo branco. Então, como que eu vou fazer? Aqui na classe TXT, você consegue reescrever os métodos, reescrever o que o TXBox tem. E o que significa isso? Lá no TXBox, a gente tem, ó, o evento enter e o evento leave. A gente pode já criar um evento padrão para esse TXBox que a gente criou. Então, para isso, para você fazer essa modificação, existem algumas regrinhas. Você tem que escrever protected, aí você escreve override, que significa sobrescrever, aí você escreve void, e aqui você vai passar qual é o método que você deseja sobrescrever. Então, eu vou escrever aqui, ó, focus, e vou pegar esse daqui, ó, onGotFocus, que seria o quê? Para quando ele receber o foco, ok? Então, do jeito que ele já vem, eu vou colocar assim, ó, this, que significa o quê? Esta classe. Aí eu vou alterar agora a cor, ó. A cor de fundo vai ser igual a color. Aí aqui, quando eu pressionar ponto, não vai aparecer. Por que não está aparecendo nada? Porque eu tenho que declarar aqui em cima o using system.drawing, que é, eu não sei falar, tá? Desculpa, que é a classe responsável por trabalhar com cores dentro do Visual Studio. Então, eu vou colocar aqui que eu quero uma cor Sky Blue. Eu já fiz alguns testes, tá? E a cor que eu escolhi foi essa cor aqui. Então, olha só, vamos dar um Ctrl Shift S para salvar e vamos dar um Ctrl Shift B para poder compilar o projeto. Então, beleza, eu já tenho aqui no meu formulário esse TXT. Eu vou dar um F5 e você vai ver que agora, deixa eu fazer aqui o login, é descer 1, 2, 3, 1, 2, 3, entrei, beleza? Quando eu cliquei nele, olha só, ele está com fundo azul, certo? E se eu pegar aqui e inserir mais TXTs, olha só que bacana. Todos eles que eu coloco no formulário, eu não preciso mais mexer em nada. É só adicionar ele no formulário e ele já vem pronto. Então, o que significa? Eu estou alterando propriedades nativas dos controles, ok? Ó, e todos eles vão ficar com fundo azul. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero que quando eu sair dele, o fundo dele volte a ser branco. Então, eu vou reescrever o método de sair dele. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, dentro do TXT, ok? Eu vou escrever protected, override, ou seja, eu estou reescrevendo um método protegido. E aqui eu vou dizer qual é o método. Eu vou escrever lost, que significa perder. Então, quando ele perder o foco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse controle, no caso esta classe, vou alterar a cor de fundo para color.white, branco, ok? Vou dar um Ctrl Shift S e vou dar um Ctrl Shift B. Assim que ele aparecer aqui embaixo, compilação bem sucedida, eu vou executar de novo. Você vai ver que bacana que é, que agora esse efeito vai estar presente em todos os TXTs, olha só. Tá vendo, ó? Que bacana, você não precisa mais se preocupar com pintar os seus controles desse fundo. Apenas você vai fazer o quê? Quando você for trabalhar com o TXBox, ao invés de você pegar o TXBox padrão do Visual Studio, você pega o TXT. Adicionando ele já vai vir com essa configuração já pré-definida, ok? Então, olha só, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. Deixa eu digitar aqui algum texto.
Deixa eu só ver um negócio aqui. Olha só, quando eu saí desse controle e entrei nesse, ele veio com o texto aqui, ó. Eu quero o seguinte, quando eu sair desse e entrar nesse, ele já venha com o texto todo selecionado. Porque aí eu posso já sair e já continuar escrevendo. Tá vendo aqui? Para eu fazer isso, eu vou vir aqui dentro do método onGoFocus, tá? Quando eu receber o foco, eu vou escrever assim, ó, this.select all, ou seja, selecione tudo o que está lá dentro, ok? Então, ó, se a gente der um F5 agora, executar, e ele fazer aqui o nosso login, é DC 123 e 123, ok, beleza. Eu vou digitar alguma coisa aqui, ó, vou digitar nesse, vou digitar em todos. Perceba que esse não foi selecionado, nem esse. Agora, quando eu der Tab, olha só, ele vai selecionando, ó, já entra com o texto selecionado, e aí se você quiser alterar, você já pode. Outra coisa, quando eu pressionar a tecla ESC, eu quero que automaticamente ele limpe o controle para mim. Se eu pressionar ESC, o texto desse controle eu quero que seja apagado. Então eu vou vir aqui, eu vou sobrescrever o método keypress, ok? Só que para eu te mostrar, eu vou fazer primeiro no modo padrão. Vou vir aqui, ó, nesses dois textbox que eu coloquei, eu vou pressionar F4 neles, vou vir aqui no método e vou localizar aqui o método keypress, esse daqui. Vou dar 2 cliques e eu vou mostrar uma mensagem de texto, mostrar uma mensagem na tela, ó, com a tecla que foi pressionada. Então, vou colocar aqui e.kchar.toString, só para você ver como que funciona isso. Então, vamos executar agora. Fazer aqui o nosso login, né, para a gente ver certinho. É DC123 e a senha 123, ok. Eu vou pressionar a letra A, acho que foi nesse daqui, né? Ó, letra A. Vou pressionar agora a tecla ESC. Só que o ESC, ele vem com esse quadradinho aqui, ó. Não dá para mim saber o que é isso aqui. Deixa eu dar um ok, vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui em cima. E vou pressionar a tecla ESC agora. Quando ele parar aqui, eu vou jogar o texto no textbox 2. Vou colocar que vai ser igual a e.kchar.toString. Ok? Vamos então dar um F5 para ele rodar direto aqui. E vamos ver qual que é o texto que ele aparece aqui. Só que aqui, ó, ele está aparecendo esse quadradinho aqui. Deixa eu copiar isso aqui para ver o que acontece. Deixa eu colar aqui. Então, aquele texto lá eu não consegui identificar. Mas eu pesquisei na internet qual seria o método, o código char para a tecla ESC. E eu descobri que o código char para a tecla ESC é assim, ó. A barrinha, letra U minúsculo, 001B. Isso aqui seria o código da tecla ESC, tá? Então, eu vou recortar isso aqui, Ctrl X, e vou sobrescrever o método onKeypress, que é, ó, eu vou escrever aqui keypress, vou dar um Enter, e eu vou sobrescrever esse método. Então, eu vou fazer assim, ó, se a tecla que foi pressionada, ó, o texto dela, se for igual, aí eu colo aqui, barra inversa que está do lado da letra Z e do lado do Shift, do lado esquerdo do teclado, letra U minúsculo, 001, letra B minúsculo. Então, se for a tecla ESC, aí eu vou pegar o controle na propriedade texto e vou dizer que vai ser igual a vazio. Lembrando que vazio não é um espaço, tá? Você tem que deixar só as duas aspas. Então, vamos dar um Ctrl Shift S para salvar, Ctrl Shift B de bola para poder executar o compilador. Ó, aqui ele deu erro, certo? Falha. Vamos dar aqui 2 cliques em cima do erro para ver aonde que está o erro. Era esperado. O que está errado aqui? Eu acho que é porque tem espaço aqui, ó. Eu havia deixado espaço. Deve ser isso. Vamos dar um Ctrl Shift B de novo para ver se vai dar certo. Agora deu compilação bem sucedida. Então vamos executar para a gente testar
se esses controles se vão ter esse efeito de quando eu pressionar ESC, eles limpar o controle, ó. Eu vou digitar algum texto aqui, pressionei ESC, ele limpa, tá vendo, ó? Então, se você quiser agora limpar o controle, você pressiona ESC, entendeu? E aqui é interessante que você pode deixar o seu controle da forma que você quiser. Olha só, eu gosto muito de trabalhar com uma configuração de fonte consolas tamanho 10 ou tamanho 12, depende muito da configuração que eu fizer. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse TXBox 1 aqui, vou pressionar F4 e vou vir aqui na configuração de fonte dele e vou fazer a configuração. Ó, vou vir aqui na fonte, vou escolher a fonte consolas, que é a fonte que eu gosto de trabalhar, e vou colocar um tamanho de 12, ok? Ó, olha só como ele fica mais grossinho, ele fica um controlezinho um pouco maior. O que eu vou fazer agora? Vou dar um Ctrl Shift S para poder salvar. Vou vir aqui no gerenciador de soluções e vou abrir o formulário, ó. Quando você abre o formulário, nessa setinha que tem do lado, ele abre aqui o designer e abre esse principal REST aqui, ó, certo? Então, você vem aqui e abre o designer, você vem aqui no código que ele abre e localiza, ó, aqui você tem tudo relacionado ao seu formulário, ó. Tudo isso aqui é do formulário, certo? E aqui, no controle, ó, o TXBox 1, tá vendo aqui, quando eu configurei a fonte para consolas, ó, ele mudou para cá, olha o tamanho da fonte aqui, olha aqui o estilo da fonte, e aqui nós temos ainda essa configuração aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui tudo, certo? Do jeito que está aqui, vou dar um Ctrl C. Aí eu vou vir aqui, ó, no meu TXT, que eu estou personalizando, e vou escrever o seguinte. Eu quero reescrever um método protegido, então eu escrevo protected override, void também, e o método que eu quero reescrever é o create control. Então eu vou pegar on create control, ou seja, quando eu criar esse controle. Então eu vou colar esse código aqui agora, certo? Aí aqui onde está escrito TXBox 1, eu vou pegar assim, ó, apenas this. Ok? Aí aqui, ó, eu já estou usando aqui em cima o System Draw, então eu posso remover ele daqui, ok? Eu posso remover ele daqui, e eu posso remover ele daqui também. Todo lugar que tiver System.Drawing, eu posso apagar, porque eu já estou usando ele aqui em cima, certo? Então, olha só, vamos dar um Ctrl Shift S, e vamos dar um Ctrl Shift B, para poder executar, né, compilar. Voltando aqui agora no formulário, quando a gente pegar um TXT e colocar ele no nosso formulário, olha só, se eu der um F4 e vier aqui nas propriedades, ele já vai vir, ó, cadê a fonte? Ó, fonte. Ele já vem consolas e já vem tamanho 12. Perceba que ele já veio até mais grosso do que os outros, olha só. Porque na hora que eu criar esse controle, ele já vai ter essas características iniciais. Então, você pode, você gosta sempre de uma fonte, você gosta sempre de uma cor, já coloca aquele formulário, já coloca aqui na criação do TXT, certo? Para você, quando criar, ele já vem com essa configuração. Você não vai precisar de ficar mexendo, de ficar olhando. Outra coisa, deixa eu executar aqui, que eu também não gosto dessa cor preta, tá? Deixa eu fazer aqui o login, que a gente vai fazer essa última configuração para poder sair a aula. Tá vendo aqui? Eu não gosto desse pretão aqui, ó. Não sei, mas eu não gosto. De verdade, eu não gosto desse preto. O que eu vou fazer então? Selecionar aqui o controle, vou pegar o TXBox 1 mesmo, vou dar um F4, e aqui no Forecolor eu vou abrir e vou escolher um cinza. Deixa eu ver, esse cinza aqui talvez não, vou pegar um outro cinza, um cinza mais escuro, mas que não seja preto. Bom, aqui não tem um cinza bem escuro mesmo que eu possa utilizar não, certo? Eu vou deixar preto mesmo, mas a minha ideia seria alterar uma cor, né, de fundo. Deixa eu ver aqui em personalizar, vou pegar esse cinza aqui mesmo, ó, 64, 64, 64. Aí eu vou entrar no designer do formulário novamente e olha só o que eu tenho aqui, a configuração da cor, olha. Então eu copio, certo? Copio essa configuração,
Ctrl C. Eu venho aqui no formulário, na criação dele, no onCreate, colo. Aqui o System Drawing eu posso apagar, ok? E aqui é onde tem TXBox 1 eu apago e deixo somente o This, certo? Vamos então dar um Ctrl Shift S, Ctrl Shift B para poder compilar. E depois eu vou inserir aqui mais um controle desse TXT aqui, ó. Vou colocar ele aqui embaixo. Então vamos executar e você vai ver que esse que eu coloquei agora, ele vai ter a fonte não preto, né? Mas um cinza mais ou menos claro, ó. Ó, aí esses daqui também, ele já vem, ó, já foi mudado, ó. Ele já vem com o tamanho 12 e já vem com a cor, esse cinza mais claro, ok? Então é dessa forma que a gente vai estar trabalhando a partir de agora com o TXBox. Aí você cria o seu das formas que você desejar. Eu vou apagar tudo aqui agora, tá? Vou vir aqui no formulário. Deixa eu apagar também esses eventos para não ficar aqui. Aqui, ó, TXBox 1 até aqui embaixo que eu fiz para poder te mostrar. Vou apagar também esses usings aqui, ó, que a gente não está usando no formulário principal. Vou dar um Ctrl Shift S e na próxima aula então a gente vai criar mais um controle personalizado, ok? Então, até a próxima.